Bom, a gente falava, né, a respeito das fases desses exames e uma a maior fase, né, com a maior quantidade de erros possíveis, até por ser uma fase grande, é justamente a fase pré-analítica. E um dos fatores que vai tá influenciando nessa leitura, nesse exame, é tipo de coleta, se foi colhido no tubo correto, se o volume de sangue foi adequado, né? Se a pessoa estava de jejum no tempo correto, se interrompeu o uso de algum medicamento, né? Se tinha abstinência sexual para alguns exames, isso vai ser necessário, né? Então, na fase pré-analítica, né, existe um conjunto de variáveis que podem interferir completamente no resultado do exame. Então, são essas variáveis que a gente começa a falar a partir de agora. A gente tem variações, né, no horário, né, existem alguns componentes que precisam ser dosados durante o dia, né, em horários bem específicos, como o caso do ferro, do cortisol, dos hormônios sexuais, eles têm uma concentração diferente na parte da manhã, né, então o pico normalmente está nas primeiras horas da manhã. Aí vocês vão perguntar assim, poxa, mas o laboratório não tem rotina de coleta na parte da manhã? Sim, mas a gente tem alguns laboratórios que trabalham com coleta diferenciada, né? Agendada, em horários para atender melhor os seus pacientes. Então, por exemplo, se eu tivesse que agendar uma coleta do cortisol, se eu for fazer isso ao meio-dia, pode ser que eu não consiga encontrar um bom parâmetro, né? Eu vou ter que dosar ele nas primeiras horas da manhã, tá? Então, principalmente a esses componentes que obedecem ao que a gente chama de ritmo circadiano, né? Que tem essas elevações, esses picos em determinados horários do dia, tem que prestar atenção ao horário de coleta. Em relação ao sexo, o sexo enquanto gênero, né? Entre homem e mulher, alguns exames têm resultados diferentes, têm valores de referência diferentes. A idade, né? Para muitos parâmetros, a gente tem eles variando ao longo das idades. Um deles, ó, é justamente os hormônios sexuais. Aqui a gente tem, por exemplo, uma variação de estrogênio. Ó, a parte mais escura é a quantidade de estrogênio que a gente vai encontrar no corpo feminino, tá? Então, percebam que conforme aqui a idade vai avançando, esse nível diminui. Então, o valor vai ser diferenciado. Atividade física, né? Para alguns exames tem interferência, porque a atividade muscular, a atividade física, vai fazer produzir mais ou menos, tá? Então, vai ser um fator interferente na hora de fazer a realização, a dosagem desse exame. O cigarro, né? Não se deve fumar antes dos exames, porque pode promover a agregação plaquetária, pode alterar a curva glicêmica, pode diminuir o nível de HDL, aumentar a glicose, aumentar o colesterol, aumentar a adrenalina, entre outros tantos parâmetros. Alguns medicamentos, né, como antibióticos, anti-inflamatórios, AS, vão interferir nos testes de coagulação, né? Muitos vão estar ali mexendo em relação à dosagem de hormônios, então, dependendo do medicamento, se não pode deixar de fazer o uso, ok, né? Informe antes de fazer a coleta que você está fazendo uso daquele medicamento, tá? Então, tem alguns medicamentos que devem ser parados, outros não. Álcool. A ingestão alcoólica ela vai interferir no nível de triglicerídeo, nas enzimas do fígado, no ácido úrico, tá? Na glicose. E o ideal é não ingerir álcool pelo menos 3 dias antes de realizar os exames. A dieta alimentar, né? Principalmente no perfil lipídico, depende daquilo que você come, principalmente nos dias próximos aos exames, né? Então, fui comer uma feijoada e no dia seguinte fui dosar. Vai dar alterado, né? Tive uma alimentação altamente calórica ali no dia anterior. Vai alterar. Laxante antes da curva glicêmica, tá? Ele aumenta a velocidade de trânsito intestinal, né, e modifica a absorção, né? Com isso, ele pode interferir ali na absorção da glicose. O café, né? A cafeína ela pode induzir a liberação de adrenalina e vai estimular aquele processo que a gente já comentou lá em introdução à bioquímica, que é a gliconeogênese, né? Que é a formação de glicose a partir de outros mecanismos. Então, isso pode aumentar a glicose no sangue.